Bom, pessoal, estamos de volta aí para falar das projeções cartográficas, uma vez que a gente, como eu já disse lá no vídeo nosso de introdução, de apresentação, não é possível transportar uma superfície angular para uma superfície plana sem causar distorções. Então, as projeções cartográficas, na verdade, vão ser aí uma série de cálculos matemáticos que se faz para poder representar a realidade angular, a realidade do geóide em um plano, tá certo? Para que a gente possa ter aí a informação no mapa. Lembra que eu falei para vocês que o mapa, a grande sacada do mapa é exatamente não ter esse compromisso com a realidade? É a ideia dele ser a representação da realidade. Então, perceba, quando você a- informa para a pessoa que está lendo o mapa que você está usando tal projeção, né, e quando a pessoa vai procurar, ela percebe que tal projeção acaba gerando distorções mais específicas, ela sabe exatamente, né, que aquilo que aquela representação que ela está vendo, na verdade é uma representação que não é exatamente a realidade, tá? E que causa distorções, e cabe a mim procurar saber exatamente quais distorções são essas. Tudo bem? Então, ó, as três projeções mais comuns que se usa que são exatamente aqui a projeção cilíndrica, ou seja, eu pego um cilindro para poder usar como base, como referência geométrica para a produção do mapa. Eu posso pegar o cone, né, que é a projeção cônica, ou eu posso pegar um plano, né, um círculo plano, para projetar exatamente aqui o que a gente vai chamar de mapa ou projeção azimutal, tá certo? Para os mapas que a gente tem acesso, o mais comum é exatamente pegar aqui o cilindro, tá certo? E os mapas mais comuns que vocês vão encontrar são esses aqui. O primeiro, tá, é o mapa do Mercator, que é até hoje usado em larga escala pela navegação. O mapa do Mercator é uma projeção cilíndrica conforme, ele conserva os ângulos, mas ele distorce as proporções. Então, o caso mais esdrúxulo aqui que você vai ver, sem dúvida nenhuma, é a ilha da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Percebam que ela aqui está do tamanho da América do Sul, tá certo? Ó, praticamente do tamanho da América do Sul. Sendo que a Groenlândia, na realidade, ela é 4 vezes menor do que o Brasil, tá? Mas aqui nessa projeção, olha como é que ela aparece enorme, tá? Assim como a Europa também aparece muito maior. A Europa aparece praticamente, ó, do mesmo tamanho da África, e a Europa é muito menor do que a África. Então esse mapa ele sempre foi muito criticado, tá, porque ele, apesar de conservar os ângulos, ele causa uma distorção muito grande nas proporções entre os territórios, dando uma ideia equivocada, de que a Europa, por exemplo, é muito maior do que parece, certo? Então, e enquanto isso, regiões como a América do Sul, nesse mapa são representadas muito menor, né, do que são, né, na verdade, na realidade, certo? Apesar disso, esse mapa, como eu disse, ele continua sendo usado, sobretudo pela navegação. Agora, é importante saber que é um mapa que causa essas distorções de proporção entre os tamanhos, tá certo? Ele tenta conservar os ângulos, mas ele mantém acaba causando essa distorção mais forte entre as proporções dos territórios. Te dá uma ideia errada com relação às proporções dos territórios. Bom, esse outro mapa aqui, que já é o mapa da década de 1970, né, o mapa do Gall Peters, que é uma projeção cilíndrica equivalente, certo? Equidistante, que acaba distorcendo os ângulos, certo?
porém, ela mantém as proporções. E repara que a Groenlândia já aparece na proporção correta. Repara que a Europa aparece bem menor em relação à África. Olha como é que está muito diferente. E a América do Sul também numa proporção muito maior. Perceberam? Esse mapa é um mapa que, apesar de causar distorções com relação aos ângulos, né, os ângulos aparecem bem mais afinados aqui, ela tem o mérito de mostrar é, o tamanho, né, as proporções entre os continentes de maneira mais fiel, tá certo? Então, enquanto a projeção de Mercator ela distorce demais as proporções, fazendo com que você tenha uma ideia muito errada com relação às proporções de tamanho entre os continentes, ela conserva os ângulos. Você tem uma ideia um pouco mais bem acabada de como é que são os ângulos dos contornos dos continentes. Essa é lá a projeção de Mercator, uma projeção cilíndrica conforme. Enquanto a projeção de Peter, uma projeção cilíndrica equivalente, ela mantém as proporções corretas, mas ela distorce muito os ângulos. Então, percebo, não há saída, tá? Como eu disse, ou você, como não dá para transportar uma área de superfície esférica, de superfície angular, para o plano sem causar distorções, você vai ter que fazer escolhas, tá certo? Então, ou você distorce o tamanho, ou as proporções, ou você distorce os ângulos, ou você resolve distorcer os dois. Ao invés de distorcer muito um, muito o outro, você distorce os dois. É o que as projeções que eu vou mostrar para vocês aqui agora acabam fazendo. A projeção de Robinson é uma projeção da década de 1960, né, que tentou buscar aí, é uma projeção afilática que a gente chama, certo? É uma projeção que ela não distorce tanto os ângulos, não distorce tanto as proporções, né? Tenta criar uma ideia de curvatura, né, aqui, beleza? Justamente para que as pessoas lembrem-se que estão tratando de algo que na realidade é angular e não é 100% plano, não é nada plano, na verdade, né? Na verdade está sendo só representado aí no plano, ok? Essa outra, né, que é a projeção descontínua de Good, ela mantém as proporções. Percebam que as proporções, assim como na projeção de Peters, elas estão aqui, né, muito bem representadas, porém, né, as distâncias entre os continentes acabaram sendo distorcidas aqui na projeção descontínua de Good. E essa última aqui que eu estou mostrando, tá, que não é muito recente, é uma projeção, um mapa da década de 1920, mas está sendo cada vez mais utilizado. National Geographic passou a usar. É a projeção também afilática do Triple, que tenta, busca, na verdade, aí um equilíbrio, distorcendo tanto os ângulos quanto as proporções, mas tentando mostrar para as pessoas um mapa um pouco mais fiel à realidade. Tudo bem? É a tentativa de mostrar um mapa que mostre algo exatamente um pouco mais próximo ou menos distante, vai, da realidade, ok? Porque continua mostrando aqui, né, a Europa apontando para o norte, tá certo? Aqui isso tudo são convenções, né? A direção, o sentido norte, os sentidos norte, sul, leste, oeste foram convenções que acabaram sendo aceitas, certo? E que são usadas hoje nos mapas. Bom, vamos tentar fazer um exercíciozinho aqui, ó. Essa questão caiu na UERJ também, e ela diz o seguinte: então ela mostra um globo dentro de um cilindro e diz o seguinte: quando um cartógrafo utiliza a projeção cilíndrica, consegue reduzir as deformações em qual região do planeta? Então, olha só, essa região aqui mais próxima do Equador é exatamente a região do globo que vai apresentar a menor distorção, porque, inclusive, ó, se você consegue encaixar, né, um globo dentro de um cilindro, o raio máximo
que é o equador, vai tangenciar, ó, vai esbarrar na parede do cilindro. Então eu vou conseguir fazer um mapa aqui nas áreas próximas do equador, mais próximo da realidade. Na medida em que eu vou me distanciando do equador e que eu vou me aproximando dos polos, repara, a superfície do globo vai ficando mais distante da parede do cilindro, então, para poder fazer a representação, eu necessariamente vou distorcer mais a realidade. Então, numa projeção cilíndrica, a tendência é que as deformações sejam maiores na medida em que eu me aproximo dos polos. E as deformações são menores aqui mais próximas do Equador, tá certo? Então, ó, ele pergunta, né? O cartógrafo consegue, com essa projeção, reduzir as deformações em qual região? Na polar, na equatorial, na temperada ou na subtropical? Ora, na região equatorial, não é isso? Mais próximo aqui do Equador. Tudo bem? Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí a ideia de projeções. Vamos finalizar com curvas de nível, tá? Vamos dar uma olhada aí nessa representação em curvas de nível, um outro recurso que se usa aí nos mapinhas.